Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Botafogo. Como vocês estão, gente? Lamento. Presumo que não estejam bem. Lamento aí pela derrota e eliminação aí do Mundial da FIFA, né? Para muitos, uma eliminação precoce, né? Agora, precisamos fazer uma leitura sobre o que foi imposto pela realidade para essa partida, para as duas equipes, né? Precisamos ter claro que o contexto da temporada para o Botafogo não ajudou em nada, né? O Botafogo mais uma vez foi punido em virtude de ser um ganhador, né? E chegou muito exaurido aí a esta primeira partida do Mundial, né? Isto, contudo, explica apenas parte do que aconteceu, gente, porque a outra parte é explicada também pelo Pachuca. É necessário nós olharmos para aquela equipe que vence, né, que construiu sua vitória e que certamente teve os seus méritos, né? Agora, antes de qualquer coisa, manifestar aqui minha solidariedade aos torcedores e torcedoras do Botafogo, né? Essa eliminação, claramente, em nada apaga a extraordinária temporada que fez o Glorioso, né? Independente do número, né, do jogo, né? Acho que foi uma derrota com um número muito alto, né? Uma derrota muito, assim, muito de gols, né? Feito pelo Pachuca. Acho que não precisava ser tanto assim, né? Mas claramente enfim, olha, eu tô muito chateado. Eu sabia da dificuldade, mas eu realmente fiquei chateado. Embora para mim não apague nem um pouco o que foi essa trajetória do Botafogo na temporada, como eu já falei, né? Bem, o jogo foi difícil desde o começo, claramente porque quando você entra com alguns jogadores ali na equipe e tal, vamos deixar claro, jogadores muito bons, né? Mas jogadores diferentes, né? Já coloca um problema, né? Não ter Savarino e não ter Almada no início da partida é um problema. E claramente que não for a campo, em virtude, né, de uma associação aí entre a visão do técnico como também do departamento de fisiologia do clube, né, que provavelmente indicava que alguns jogadores estavam no limite, tá? O tal do Júnior falou ali no final que o melhor talvez fosse começar com os jogadores e depois tal. Ele mesmo, né, salientou que não é fácil criticar nesse momento, que não deve criticar o Botafogo, mas fazer observação, né? E acho que não é justo nesse momento esse tipo de observação não, até porque nós não sabemos aqui de fora qual era a situação real desses atletas do Botafogo antes dessa partida. O fato é que essa equipe vinha num desgaste colossal, eu falei disso no vídeo que eu fiz anterior a essa partida, né? Víamos já o Botafogo procurando uma outra forma de jogar, né? Em virtude do seu desgaste, e o Botafogo foi enfrentar uma equipe que tem recursos técnicos, tá? O que as pessoas olhavam? Olhavam para o fato de que ficou em 16º no Campeonato Mexicano. Eu fiz um vídeo, gente, para dar uma salvada legal aí nessa percepção aí, baseado no senso comum sobre o que era o Pachuca, né? Eu falava que não era essa equipe tão ruim assim, eu falava do problema do vestiário do Pachuca, e teve problema resolvido no tempo de treinamento, que chegou a informação para mim aqui, né? Almada pegou realmente, o técnico do Botafogo pegou realmente ali a situação ali, né? Não permitiu, né, o que Guilherme Almada que alguns jogadores, né, enfim, reclamassem. Foram treinos brutais e todos eles baseados na forma de jogar do Botafogo. E qual a forma de jogar do Botafogo que foi treinada? Esse Pachuca é uma equipe que joga muito ofensivamente, tá? Mas que sabe também, assim como o Botafogo, fazer outro tipo de jogo. O que fez o técnico Guilherme Almada, né? Ele analisou o Botafogo durante toda a temporada, e ainda que o Botafogo, né, tenha praticado alguns jogos muito mais defensivos e especulativos nas últimas partidas, né, o Almada, ele entendeu que o Botafogo procuraria ser o protagonista nessa partida do ponto de vista de ter a posse de bola e jogar no ataque. O que ele faz? Ele prepara a sua equipe para esse tipo de jogo, tá? Sabendo que o Botafogo vai tentar jogar dessa maneira, e ele, Pachuca, o time do Pachuca, né, seria o time que faria o jogo defensivo especulativo, e claramente que acabou dando muito certo. Se nós olharmos para a equipe do Botafogo, foi a campo com o Ponte, né, que é um lateral de muita qualidade, né, o Adrielson, que não tinha como, né, ele já vinha jogando aí de titular nos últimos jogos em virtude da lesão do Bastos, né, e o Barbosa, né, que foi, na minha opinião, um jogador que, enfim, não foi, enfim, assim, eu acho estranho ele estar em campo, porque, assim, é impressionante como vários jogadores não estavam em campo e ele em campo, né? Eu acho estranho, mas o fato é que o Barbosa, apesar de ser um jogador muito alto, né, ele terminou a temporada como daqueles que menos se desgastaram, né? E o Cuiabano fechando a linha. O Cuiabano é um jogador também de muito talento, né?
de muita qualidade, muita força, um jogador importante para esse tipo de jogo também. Então você percebe, é um time muito bom, apesar das mudanças. Gregory e Alan, né? Aí você tem uma pequena modificação, mas o Alan é um jogador, todo mundo sabe da qualidade desse jogador, né? Luiz Henrique e o Carlos Eduardo, aí você tira o Almada e o Matheus Martins, você tira o Savarino. Né? Aí fica complicado. À frente, o Igor Jesus, né? Então, de certa forma, gente, essa equipe foi um equipaço, né? Apesar de tudo, um equipaço. A questão é que o cansaço estava presente, mesmo, né, em alguns daqueles que estavam em campo, e de certa forma também permeou o comportamento daqueles que entraram em campo, né? Por outro lado, você tem um time do Pachuca que foi no 4-2-3-1, né? Levando a campo aquilo que tinha de melhor, né? O Rodrigues jogou muita bola, né? No lateral pela direita. O Gonçalves, que eu falava que era um bom jogador, na minha opinião, fez um bom jogo pela lateral esquerda. O Micolta, né? Que é um jogador muito interessante, tá? Esse zagueiro. E o Barreto, ele, né? O eterno, sempre Barreto. E ali à frente, né? O Gonçalves, né? Um jogador muito bom, né? O Batista Gutierrez, né? Atuando ali pelo centro. E o Idrissi, que é um jogador muito bom também, muito interessante. E à frente, o Salomão Rondon, né? Então, fazer aqui rapidamente aí, né, gente? Né? Observação aí para esse pessoal da TV Globo, completamente, gente, completamente, sabe? Impressionante, jogador, sabe? Despreparado, sabe? Pessoal despreparado. Você não fala jogador marroquino quando o jogador, né? É um jogador, né, de nacionalidade holandesa, tá? Você fala do jogador quando ele tem uma nacionalidade, né? Quando ele adota a nacionalidade, ele é jogador daquele país. Então você pode até falar jogador naturalizado holandês, mas você não pode deixar de falar que é um jogador holandês, da cultura do futebolística da Holanda. Não é um marroquino, seus burros. Deixam de ser burros e despreparados, né? Impressionante, foi tanta besteira que foi dito hoje. Vamos lá, e no começo do jogo, o que falava? Falava-se que destacava-se muito o fato de que a equipe do Pachuca foi o 16º lá no Campeonato Mexicano, tal, tudo mais, tal. Quando ficou o 3-0, aí começaram a falar da preparação do Pachuca, né? O Pachuca teve muito tempo para se preparar. Aí o destaque maior foi para isso, e não para a condição do Pachuca lá de ter terminado o 16º. Por isso que meu vídeo, se você me permite a observação, era necessário, porque pontuava questões importantes sobre o Pachuca. Eu falava, é um time perigoso, tem um técnico muito bom que estudou brutalmente o Botafogo, tá? Brutalmente, e a gente precisa falar, essa derrota do Botafogo foi explicada pelo desgaste físico, pelas escolhas que foram necessárias por causa do desgaste físico, mas também pela qualidade do Pachuca, que não é nenhuma mosca morta, tá? Em algum momento o time brasileiro vai perder sim para time mexicano, tá? Porque no futebol do México há grandes equipes com muita qualidade, tá? E há também, em alguns casos, bons treinadores, não muitos, mas o Almada é um deles, tá? Então o que a gente viu aí, portanto, foi uma equipe do Botafogo sofrendo por causa dos seus problemas físicos, né? Uma equipe do Botafogo que sofria também em virtude da equipe do Pachuca que sabia jogar, né? E a gente viu também dentro de campo uma equipe sabendo trabalhar muito bem nos espaços deixados pelo Glorioso, né? O tal do jogo especulativo, defensivo especulativo. O Botafogo chegava à frente, mas não tinha condição. A gente via ali, por exemplo, o Idrissi deitando e rolando, né, sobre aquele setor que tinha o Gregory e sobretudo o Matheus Ponte. Deitou e rolou, foi o melhor da partida, sem dúvida nenhuma, o Idrissi, né? A gente via também o próprio Gonçalves, né, chegando algumas vezes pelo setor direito também e dificultando muitas coisas ali para o próprio Cuiabano, que nem sempre subia por causa dos avanços do Gonçalves, o número 14 da equipe do Pachuca, que também é um bom jogador, tá? A gente tinha um duelo que ficava entre o Rondon e o Barbosa, na medida possível o Barbosa ganhava esses duelos, né? Mas o que a gente tinha, sobretudo, era, na hora que o Botafogo trabalhava no terço final, não apresentava a mesma qualidade. Dentre outras coisas, esse jogo precisava de alguns intérpretes, né? Savarino, que não estava presente, e o Almada, que não estava presente. O Carlos Eduardo é um jogador interessante como meia, mas não é um jogador para, quando a equipe estiver, sobretudo nesse terço final, ele ter a mesma qualidade associativa de trabalhar com passe entre linhas que tem um Almada e mesmo um Savarino, né? Então a gente viu a dificuldade do Botafogo, né? E, ao mesmo tempo, a gente via o Pachuca que, jogando de forma defensiva, saiu para o contragolpe, trabalhando muito bem os seus espaços. Se bem que no primeiro tempo, nem sempre foi esse jogo que o Pachuca fez. Em alguns momentos também tentou trabalhar ali, chegar e permanecer um pouquinho ali no terço final, né? Mas o fato é que a gente tinha, né, o Botafogo com dificuldade para trabalhar à frente da área do Pachuca, e tínhamos uma transição rápida e muito eficiente da equipe do Pachuca, tendo inclusive o volante Montiel, que jogou muita bola, é muito bom, muito novinho ainda, tá? Jogador de seleção, tá?
que chegava muito bem ali à frente também, qualificando essa chegada, tá? Então o Pachuca foi uma equipe extremamente organizada e preparada para esse jogo, dentro de campo ganhou por sua organização tática, enquanto a equipe do Botafogo foi uma equipe prejudicada pelo seu cansaço e também pela dificuldade de praticar o seu jogo. O Botafogo poderia tentar praticar aquele jogo especulativo defensivo, mas o Pachuca não deixou, gente. Desde o começo, a maneira como as equipes se postulavam em campo mostrava claramente que o Pachuca ia optar por esse jogo, né? E o próprio fato do Botafogo ter, né, o Matheus Martins e o Luiz Henrique, né, mostrava que o Botafogo ia buscar, na verdade, enfim, na verdade não, quando você tem o Matheus Martins e o Luiz Henrique, você deixa claro que provavelmente você quer um jogo mais de contragolpe, tá? Então você não tem os perfis muito bem para isso, mas o Luiz Henrique é um jogador que sabe também jogar nos espaços curtos, né, nem tanto como nos espaços quando ele tem espaço, mas sabe também jogar. Matheus Martins também, né? Então aí talvez pudesse ter um outro jogador. Se era para ter jogador velozes abertos pelo lado do campo, poderia ter, por exemplo, né, o Júnior Santos desde o começo da partida, já que ele vem numa condição física muito boa, tá? Mas como eu disse, eu acho que é injusto agora criticar. Eu acho que o grande problema, na verdade, é a ausência de dois jogadores ali, o Savarino e o Carlos Eduardo. Não que é um problema por eles estarem fora, tá? Foi uma questão talvez de necessidade, mas o problema para a equipe eles estarem fora, tá? Porque veja, quando esses jogadores chegam à frente, tá? Causa um escarcéu muito grande na defesa de qualquer equipe adversária e por causa disso abre muito espaço para a chegada de outros atletas, outros jogadores, né? E essa condição, né, o Botafogo não teve hoje e portanto eu acho que assim ficou muito duro, foi muito difícil a derrota, mas eu acho que ela foi explicada pela qualidade do Pachuca, pela a maneira como o Pachuca se aproveitou, né, dos erros do Botafogo, né, pela condição de chegar à frente e finalizar com eficiência, tá? E sobretudo pela preparação que a equipe teve, tá? Então, isso explica a derrota do Botafogo, assim como também explica a derrota do Glorioso, os seus problemas ao longo da temporada, né? O excesso de jogos ao longo da temporada. Foi doloroso, mas assim, foi muito importante o Botafogo chegar lá. E não tem que ficar aí chateado por ter sido eliminado por um time mexicano. Precisamos respeitar um pouco mais o futebol mexicano. Na transmissão da Globo, em nenhum momento houve elogios à equipe mexicana, tá? Só houve ali atenuações, né, ao que fez o Botafogo. O Botafogo não tá jogando por causa do excesso de jogos na temporada, por causa disso, daquilo e tal, que não era o discurso feito no começo. O discurso feito no começo era sobre a qualidade do Botafogo, apesar dos desfalques, né, e que o time mexicano tal se preparou, mas ficou em 16º e tal. Quando a coisa ficou complicada, aí eles mudaram o discurso, esse bando de gente despreparada da Globo, tá? Então lamento muito a derrota do Fogão, muito mesmo, tá? Mas pra mim ela não invalida o que fez o Botafogo na temporada de jeito nenhum. Mas não apaga nada, absolutamente nada que fez o Botafogo, tá? O Botafogo volta à disputa do Mundial, tá? E assim como voltou ao Brasileiro depois de subir, né? Novamente para a Série A, voltou a Libertadores depois de muito tempo, e aí voltou ao Mundial também depois de muito tempo, tá? Aí ganhou o Brasileiro, né? Ganhou o Libertadores, e por que não pode ganhar o Mundial também daqui a um tempo, né? Agora, o Botafogo chegou lá e participou. Você pode reclamar, pode falar, pode tirar onda, falar, foi lá, passou vergonha, não sei o que pra mim não passou, mas quem estava lá era o Botafogo, tá? Não era Flamengo, não era Vasco da Gama, não era Fluminense, não era Corinthians, não era Palmeiras, não era Santos, não era São Paulo, era o Botafogo, tá? E só conseguiu estar lá porque foi o melhor da temporada no futebol brasileiro e da América do Sul, amigos e amigas. É isso, é isso.